Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso de número 36. Aleluia. Glória a Deus. Se possível, pode até deixar as luzes acesas. Eu quero ler alguns textos hoje com os irmãos. Aleluia. Charlene, me ajuda aqui. Vou ficar ali embaixo. Não precisa de água não, obrigado. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso de número 36. Você pode dar o glória a Deus mais forte que você puder dar para Jesus? Amém? Diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comessem com ele. Outra tradução vai dizer: você pode ir lá jantar na minha casa, Jesus? E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Verso 37, nós vamos ler até bem lá na frente. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Verso 38. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Verso 39, quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, olha o que ele dizia consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Verso 40, e respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros, e o outro só 50. Verso 42, e não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e musa enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, durante esses dias nós temos ministrado uma série de mensagens, todas elas voltadas sobre lares, casas aonde o mestre chegou e grandes coisas ele efetuou em cada casa especificamente. Todos vocês receberam um cartaz falando sobre isso. Hoje eu estou com a missão de trazer ao seu coração uma mensagem, infelizmente, sobre alguém que não entendeu a proposta do mestre. Estou aqui hoje para falar sobre quando Jesus entra na casa de Simão, o fariseu. Ele teve uma grande oportunidade de ter Jesus na sua casa, mas ele não aproveitou. A primeira coisa que eu aprendo com esse convite: Simão, na verdade, irmãos, eu não sei qual foi a verdadeira motivação dele de convidar Jesus para vir na sua casa. Porque quando a gente vai aprofundar no texto, a gente vai perceber que ele convida Jesus para vir na sua casa, mas Jesus não foi bem tratado naquele lugar. Quantos aqui já foi na casa de alguém, mas não foi bem tratado? Levanta a mão. Todos nós já passamos esse tipo de experiência. Jesus foi convidado, mas ele não foi bem tratado. Por que ele não foi bem tratado? Primeira coisa que acontece: quando a gente convida alguém para vir na nossa casa, a primeira coisa que a gente quer fazer é tratar a pessoa bem. A primeira coisa começa com o quê? Com um cumprimento. Sim ou não, igreja?
Você cumprimenta e fala o quê? Que bom que você veio, seja bem-vindo. Um cumprimento. Agora, naqueles dias, sabe qual era o cumprimento, igreja? O cumprimento era quando você dava um beijo em alguém. Primeiro eu já cumprimentei com a mão, agora é você, Giovanni. Agora você está tranquilo. O Giovanni está fazendo que não, irmãos. Mas naquele tempo, quando alguém vinha na sua casa, o que você fazia? Beijava. Era uma maneira de você receber bem alguém na sua casa. Primeira coisa que eu aprendo, eu não sei qual foi a motivação de Simão fariseu, não sei. Mas ele não honrou Jesus como Jesus deveria ser honrado. E o interessante é que nesse texto Jesus vem alertando ele para isso. Olha, você não me honrou. Em outras palavras, você não fez o que era para fazer. Agora, irmãos, nós não estamos falando de qualquer homem, nós estamos falando de um fariseu. Todo fariseu, ele era zeloso na lei. Ele conhecia a palavra, ele conhecia o Antigo Testamento, mas os fariseus se tornaram especialistas em uma coisa: em serem pessoas religiosas. Uma das coisas que nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, é justamente religião versus relacionamento. São coisas muito diferentes. Religião versus relacionamento são coisas distintas. Aquele fariseu teve a melhor pessoa da sua vida na sua casa, mas ele não conseguiu entender isso. Ele não conseguiu perceber isso. E ao mesmo tempo que ele não percebe isso, a Bíblia vai dizer que ele passa, na verdade, a questionar o mestre. E a Bíblia vai nos mostrar que ele declarou consigo mesmo, pensando o seguinte: olha, esse aí não é profeta nada. Se isso aí fosse profeta, bem saberia quem é essa mulher pecadora. Aqui eu começo a aprender uma coisa, irmãos: quem não tem relacionamento com Deus, não entende qual é a verdadeira missão de Jesus. E qual é também a nossa verdadeira missão. Eu e você, nós temos uma missão. Quer saber qual missão é essa? Vamos ler um texto, Lucas capítulo 4. Pastor Nilson até citou esse texto também lá no treinamento hoje. Lucas capítulo de número 4, o verso de número 16. Ele trata aquela mulher como qualquer coisa. Ele olha para aquela mulher e ele trata ela como nada. Olha, isso aí é uma pecadora. Isso é uma pecadora. E o pior é que Jesus não é profeta e nem sabe com quem ele está se relacionando. É uma pecadora. Ele não entendeu a verdadeira missão do Evangelho. Olha o que Jesus vai declarar. Essa é a nossa missão, a mesma missão do mestre. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Verso 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E aqui Jesus vai declarar a sua missão e também é a nossa missão. Verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Verso 19. A apregoar liberdade aos cativos, dar vista para os cegos, a colocar em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quantos creem que nós temos essa missão hoje, irmãos? Vamos ler novamente, volta de novo o versículo 18 para mim. Olha o que vai dizer, irmãos. Essa é a missão do mestre, e ele transmitiu isso a nós como igreja. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quantos já receberam o Espírito de Deus aqui? Diga amém. Se você recebeu o Espírito de Deus, você tem alguns princípios, alguns propósitos, são eles: evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração. Verso 19, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O fariseu não entendeu a missão do mestre. Sabe por quê? Se ele entendesse a verdadeira missão do mestre, ele não teria tratado aquela mulher como qualquer coisa. Ele não teve um olhar de amor, de compaixão para aquela mulher.
Ele não teve um olhar de perdão como Jesus teve. O interessante é que se ele realmente conhecesse o profeta Isaías, ele entenderia o seguinte, depois você lê na sua casa. Quando Jesus pega o profeta Isaías e ele abre o rolo do livro para ler, e ele começa a ler esse texto, ele vai citando. Hoje essa palavra está se cumprindo. Mas você vai ver na sua casa que Jesus cita tudo do profeta Isaías. Mas uma coisa ele não citou, e foi justamente a seguinte: anunciar a vingança do nosso Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmãos? Quando Jesus para a leitura ali, anunciar o ano aceitável do Senhor, e ele não lê a outra parte, anunciar a vingança do nosso Deus, o que Jesus estava dizendo é: nós estamos num novo tempo, e eu vim para demonstrar o quanto eu amo essa geração, o quanto eu amo o ser humano. Mas o fariseu não entendeu isso. Ele não compreende a missão do mestre. Ele não compreende a verdadeira missão. E na verdade também ele não compreendeu o que foi salvação, irmãos. E Jesus conta para ele uma simples história. Nós lemos. Jesus disse o seguinte: olha, tinham 2 devedores. Um devia 500, o outro só devia 50. Mas o dono da dívida tomou uma decisão, e a decisão fosse: estou perdoando os 2. Os 2 estão liberados. Agora, pensa numa coisa, Jesus perguntou: quem que você acha que vai amar mais? E ele entendeu, e ele declarou: olha, é claro que é aquele que devia mais. É claro que é aquele que devia 500, é claro, a resposta é óbvia. O que Jesus estava dizendo no coração daquele fariseu era: você não entendeu ainda o que é salvação. Você não entendeu ainda que eu vim para perdoar os pecados. Eu vim para salvar, não para julgar. Eu vim para declarar perdão e não punição. Não vim anunciar a vingança do nosso Deus. Eu vim anunciar, é o ano aceitável do Senhor. O que Jesus estava dizendo é: as portas agora estão abertas. Quem quiser vir, que venha, venha até a mim. Eu sou essa porta. Agora, irmãos, muitos de nós também podemos estar como aquele fariseu. A gente, muitas vezes, podemos estar vivendo uma religião, e a gente não está entendendo qual é a verdadeira missão do nosso Deus. E eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo um pouco sobre salvação. Qual é essa missão que Jesus veio transmitir? Tem um texto, vamos ler, abre lá, 1 Coríntios capítulo 2. Pode ir na Bíblia também, irmãos, vamos lá. Vai colocar no telão, mas vamos aí para que vocês possam desenvolver aí também a leitura. 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 9. Aleluia. Glória a Deus. É um texto bem conhecido e muito citado, que diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Quantos podem dar glória a Deus? Um dos versículos mais utilizados erradamente pelos crentes é esse. Quando você quer uma bênção, um milagre, você sempre vai declarar: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Oh glória, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Aí você diz: Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida. Deus tem. Mas esse texto não está falando nada disso. Aquilo que olho não viu, nem ouvido não ouviu, foi um dos maiores mistérios que esteve escondido para todas as pessoas. Que mistério é esse? Vamos ver que mistério é esse. Romanos 16, versículo 25. Olha o que foi o olho não ver e o ouvido não ouvir. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto. Olha o que a Bíblia está dizendo: um mistério que esteve oculto. Oculto quando, pastor? Oculto no Antigo Testamento. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Salomão não entendeu, Davi não entendeu, reis importantes não compreenderam, desejaram viver e não puderam viver. Agora,
Sabe para quem isso foi revelado? Isso foi revelado para mim e para você, meu querido. Olha o versículo de número 26, olha o que diz: mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para obediência na fé. Foi manifestado para quem? Para nós. Quer ver um outro texto que fala desse mistério? Efésios 3, verso 8. Isso é o que o olho não viu, isso é o que o ouvido não ouviu. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Verso 9 até o 10. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do que, igreja? Do mistério, que desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou. Verso 10. Para que agora, através de quem? Tem alguém da igreja aqui? Tem alguém aqui que é a igreja? Tem igreja aqui? Cadê a igreja? Anunciar agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, que ela seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Esse mistério foi revelado para quem? Foi revelado para a igreja. Que mistério é esse que você está falando, pastor? Eu estou falando da maior riqueza que nós temos, a nossa salvação. Quantos aqui são salvos em Cristo Jesus? Diga glória a Deus. Quando a gente entende isso, irmãos, quando a Bíblia está dizendo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, está falando de quê? Está falando desse mistério que foi entregue para nós, igreja. Salvação. Agora, uma coisa séria que nós precisamos tomar cuidado é, aquele fariseu tinha a palavra, mas ele era religioso. Aquele fariseu tinha a lei, mas ele não entendeu nada de relacionamento. E nós também podemos ser assim. Uma das coisas que o cristão mais precisa vigiar na sua vida é, para que ele não se torne um religioso. Porque à medida que o tempo vai passando, isso nos assedia o tempo inteiro, a religiosidade. Evangelho, irmãos, esse mistério não é religião. Jesus não é religião. Quantos estão entendendo isso? Jesus é relacionamento. Quantos já tiveram esse relacionamento com Ele? Você pode dar um glória a Deus bem forte. É por isso que tudo trata de quem? Trata de Jesus. Tudo é sobre Jesus, irmãos. Quer ver? Efésios capítulo 1, verso 9. Tudo é sobre Ele. Aleluia. Efésios 1, verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Verso 10. De tornar a congregar em quem, igreja? Não ouvi, em quem? Todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Olha para mim, pode deixar o versículo aqui. Todo o mistério de Deus, isso aqui, irmãos, é muito profundo que nós estamos lendo, para que você possa entender. Todo o mistério de Deus decidiu ser revelado a nós, sabe quando? Na plenitude dos tempos. Sabe que plenitude dos tempos é essa? Nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Agora nós somos pessoas privilegiadas, porque somente nós podemos ter vivido isso na história, irmãos. Isso foi algo para a igreja. Deus não vai levantar outro povo, Deus não vai levantar outra nação, Deus não vai chamar outro Abraão, porque nós fazemos parte da última etapa da história, nós fazemos parte do último capítulo, e isso nos dá alegria e esperança, meu irmão. Diga para o seu irmão, e se alegra, meu querido, em Cristo Jesus. Isso é a nossa esperança. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Verso 11, olha o que diz. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Em outras palavras, eu e você fomos preparados para viver isso. Deus chamou a mim e a você para viver isso. Viver o quê? Viver a salvação, irmãos. Viver o perdão de Deus.
Como você não quer ser perdoado? Como você não quer o perdão? Jesus já fez tudo. Porque talvez nós estamos exatamente como Simão fariseu, vivendo só uma religião. Irmão, Simão fariseu não entendeu nada. Por quê, pastor? Ele entendeu tudo errado. Nada. E Jesus tentou ainda abrir os seus olhos. Você não está entendendo nada, Simão. Nada. O interessante, irmãos, é que existe uma diferença muito grande entre você gostar de alguém e você amar alguém. Isso é muito diferente. Tem muita pessoa, falando a verdade, tem muita gente na igreja que gosta de Jesus. Irmãos, quem não gosta de Jesus? Até quem é ateu vai dizer que Jesus foi importante para algumas coisas. Quem não gosta de Jesus? Agora, é diferente você gostar e você amar. Deixa eu ver quem tem fé aqui, quem tem coragem. Quem aqui ama Jesus? Levanta a mão. Dá um glória a Deus. Você está disposto a passar por um teste? Tá? Você está disposto a passar por um teste? Testar mesmo o seu amor? Será que não é só um fato da gente gostar, da gente se interessar, porque Jesus é gente boa, Ele nos ajuda, Ele está sempre ali? Primeira coisa para você entender: nem todo aquele que diz que ama Jesus, ama Jesus. Pode ir, irmãos? Jesus disse assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Pergunta para o seu irmão: está guardando os mandamentos, meu querido? Está guardando a palavra? Não basta falar que ama. Quem aqui, todos nós conhecemos alguém que o tempo todo está falando que ama? Eu amo, eu amo essa minha mulher, eu amo, mas demonstra o contrário com o quê? Com atitudes. Sim ou não, igreja? Não adianta falar. Tem que o quê? Demonstrar, tem que viver o amor. Então é diferente você de falar que ama e você falar que gosta. Olha o que a Bíblia fala sobre isso, Mateus 22, verso 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Irmãos, Simão, sendo fariseu, ele conhecia isso aqui, ele sabia, mas ao mesmo tempo que ele confrontou uma mulher, Jesus estava dizendo para ele o seguinte: essa mulher me ama de verdade e você não me ama. Por que você não me ama? Porque você não me honrou, desde o momento que eu cheguei na tua casa, você não me honrou. Essa mulher me ama, mas você não me ama. O que Jesus estava dizendo para ele era: para ela vai ter perdão, mas se você não se converter, não terá perdão para você. Há perdão para ela, e Jesus disse: perdoados te são os teus pecados. Mas ele entendia isso. Qual é o grande mandamento da lei? Verso 37. E Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Perceba, irmãos, que não é algo da boca para fora. Olha o mandamento: de todo o coração. Amor a Deus tem que ser de todo o coração. Coração aqui é o que? Jesus está enfatizando as três coisas que se resumem em uma palavra: amar a Deus com entendimento, com a mente aqui, ó, com tudo aquilo que você sabe, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, com tudo que você conhece, você decidir entregar tudo para Jesus. É esse tipo de amor, é um amor profundo, não da boca para fora. Era sobre isso. E aquela mulher, talvez ela pensou: talvez é a minha única chance, é a minha única oportunidade, mas ela foi lá e demonstrou todo o amor que ela tinha por Jesus. Ela derramou tudo o que ela tinha, tudo que ela podia fazer, ela deu o seu máximo para demonstrar esse amor.
Será que verdadeiramente amamos a Deus? Olha o que a Bíblia fala, Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade. O que o texto está dizendo, igreja? O amor o quê? O amor o quê? Amor acaba, sim ou não, igreja? Amor acaba, e eu estou falando aqui do amor no geral. Sim. Uma das coisas que nós pastores ouvimos muitas vezes de certos casais é o seguinte: por que vocês estão pensando em separar? Ah, desgastou. O amor desgastou. Não tem mais amor. Agora, olha o que Jesus está nos advertindo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Será que o nosso amor por Jesus também não está se esfriando, irmãos? Será que a gente não está se tornando como aquele fariseu? Ao invés da gente ser como aquela mulher, a gente está se tornando como aquele fariseu, vivendo a religião e esquecendo o amor. Agora, para que a gente possa analisar e entender isso, amor, para que a gente confirme o nosso amor por Deus, amor tem a ver com algumas coisas, irmãos. Para que você entenda se você realmente ama a Deus mesmo, ou se você só gosta de Jesus. A primeira coisa que você tem que entender é que amor tem a ver com tempo e saudade. Tem a ver com tempo e saudade. Lembra do seu início da sua relação? Quem é casado aqui? Levanta a mão, deixa eu ver os casados. Lembra do início do namoro? Vocês queriam se ver o quê? Todos os dias. Hoje tem gente que não aguenta ficar parado em casa porque tem que trabalhar de todo jeito. Deus está falando ou não está falando, igreja? Agora, no início da relação, gastava-se o quê? Tempo. Você já despedia do seu amado, não tinha nem chegado em casa, já estava mandando mensagem, já estava ligando, falando: você está bem? E como você está? Porque amor tem a ver com tempo e com saudade. Você ama Jesus? Você tem saudade de Jesus? Ou será que você já está até preocupado com que horas que o culto vai acabar, que você está louco para isso acabar logo? Porque daqui a pouco tem um galão, aí você está preocupado. Você está preocupado. E você está dizendo que ama Jesus, que ama a Deus. Cadê o tempo que você está gastando com Ele? Por estar na presença dEle. Você tem saudade de Jesus? Você sente saudade da igreja? Você sente saudade do relacionamento com Deus? Amor tem a ver com tempo e com saudade. Amor também tem a ver com outra coisa, com dinheiro, irmãos. Não vou falar aqui, poderia falar, não vou falar de dízimo e oferta. É uma das coisas. Mas quando a gente ama muito uma coisa, a gente gasta dinheiro com aquilo, a gente está disposto a gastar. O que é preciso gastar, a gente gasta. Porque a gente o quê? A gente ama. Você investe na sua vida espiritual? Você investe. Quando é algo para o seu crescimento espiritual, você investe nisso? Ou você está sempre dizendo que tudo é caro? Você procura crescimento na sua vida espiritual? Você procura comprar uma Bíblia de estudo? Você procura investir nos seus filhos, na vida espiritual dos seus filhos? Tudo isso, irmãos, demanda também dinheiro. Agora a gente gasta numa série de coisas, mas naquilo que é o mais importante, que tem a ver com Deus, a gente não gasta. A gente não investe. Aonde está o nosso amor por Jesus? Será que não nos tornamos simplesmente pessoas religiosas? Amor também tem a ver com outra coisa, tem a ver com intimidade. E eu estou falando muito sobre isso nessa noite. Tem a ver com relacionamento. Intimidade, quer ver? A Bíblia vai dizer assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Deus fará conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. O que é que a Bíblia está dizendo? Só vai ter intimidade quem tem relacionamento comigo. Essa
esse relacionamento, essa intimidade deve ser diária, constante. A nossa vida com Deus não acaba, irmãos. A nossa vida com Deus não se resume num culto aqui de domingo. A nossa vida com Deus é cotidiana, dia após dia. Agora, tudo isso é para aqueles que buscam essa intimidade. Nós estamos fazendo um teste para ver se realmente amamos a Deus ou simplesmente gostamos de Jesus. É um teste. Deixa eu ver aqui. Quem já foi buscar a presença de Deus no monte? Deixa eu ver aqui, quem já foi? Alguns, hein? Você é crente, você tem que ir para o monte. Tira um tempo, vai lá buscar a presença de Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Buscam aonde? No secreto do seu quarto, fechando a tua porta, lendo a palavra. Isso é demonstração de quê? De relacionamento. É isso. Isso tem a ver com amor. Amor também tem a ver com o quê? Com preferência. Você está vindo na igreja, já tem um tempo, e até hoje você não declarou que você é de Jesus. Você tem que declarar. O que eu estou dizendo é, você não tem que ter vergonha de dizer, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Tem crente aqui nessa noite, irmãos? Tem? Você não tem que ter vergonha. Não dá para servir duas coisas. Ou você ama um, ou você ama o outro. Não dá para ficar no meio termo. Amor tem a ver com preferência. Escolha. Eu decidi servir a Deus. Eu decidi amar a Deus. Você ama a Deus? Você ama Jesus? Porque amor também tem a ver com perder. Você está achando que servir a Deus é só ganhar? Você está achando que servir a Deus é só vitória? É só glória? Não é não, irmãos. Servir a Deus é tentar algumas coisas. Sabe o que vai acontecer? Vai dar errado. Servir a Deus é perder. Servir a Deus, se você ama a Deus mesmo, Ele vai testar você. Ele vai perceber, eu quero ver até onde Ele vai, até onde ela vai. E Deus vai permitir algumas coisas acontecer na sua vida. Para quê? Para testar o seu amor. Para testar até onde vai esse amor. E sabia, irmãos, que é exatamente nisso que muitas pessoas param. Na parábola do semeador, uma das sementes, a Bíblia diz que é aquela semente que as pessoas abraçam com alegria. Ficam todas empolgadas. Oh, glória, maravilha. Mas a Bíblia diz que quando vem as lutas e as perseguições, ele não suporta, ele não aguenta, porque ele não entendeu que amor tem a ver com perder. O que você já perdeu por Jesus? Já perdeu alguma coisa por Jesus? Já? Que pensam, porque os próprios discípulos declararam assim: mestre, e nós que perdemos tudo, a gente deixou tudo. Eles tinham certeza disso. A gente deixou tudo, tudo a gente deixou pelo Senhor, para servir o Senhor. E há uma promessa nisso, porque Jesus declarou: em verdade eu vos digo, que vocês vão receber 100 vezes mais. No céu não, aqui na terra. Jesus falou: quem decidiu perder e abrir mão vai receber 100 vezes mais. Quantos creem que esse 100 vezes mais vai vir sobre a sua vida ainda? Vai vir, porque é promessa. E Jesus declarou: e no porvir a vida eterna. Mas tem 100 vezes mais. Mas para isso tem que perder. Tem que decidir perder. Perder muitas coisas. Perder por quê? Perder por amor a Jesus. Por amor. Amor, irmãos, tem a ver com sofrimento. Não existe evangelho sem dor. Não existe evangelho sem sofrimento. Deus vai permitir circunstâncias para provar você. Deus vai permitir circunstâncias para saber se a sua fé realmente está baseada no amor por Ele ou só em emoções. Quem é emocionado não permanece, irmãos. Não permanece. Por isso Deus permite a dor
E Deus permite o sofrimento para ver até onde vai esse amor. E amor, irmãos, tem a ver com durabilidade. Não adianta você falar que ama a Deus hoje e semana que vem você não está aqui mais. Não adianta você pular da glória a Deus, aleluia, celebrar, cantar, fazer um monte de coisa, pregarmos, não adianta, se você não permanece. Quem ama de verdade, o amor dura, tem durabilidade, não é uma coisa inconstante, quero, não quero, quero, não quero, não, o amor, ele permanece, tem que permanecer. E o interessante é que em Apocalipse, Jesus corrigiu a igreja exatamente nisso, porque ele vai falar assim: eu tenho contra vocês, que vocês deixastes o teu primeiro amor. Foi um amor que não durou, um amor que não permaneceu. Nessa noite você tem dois exemplos, só há dois tipos de pessoa. Ou você está do lado do fariseu, que se tornou uma pessoa religiosa, ou você está com aquela mulher que decidiu entregar tudo, tudo que ela tinha por amor a Jesus, tudo, ela honrou a Jesus, e ela recebe a melhor coisa que nós poderíamos receber, irmãos. Jesus disse para ela: os teus pecados estão perdoados, minha filha. Irmãos, ele veio não para nos punir. Jesus, ele não é até então o seu juiz, ele é o seu advogado. E o tempo inteiro ele está clamando em meu favor, em seu favor, dizendo: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Todos os dias Jesus nos dá uma nova chance, todos os dias Jesus nos dá uma nova oportunidade, da gente recomeçar, da gente ir até o fim de novo. A gente vai cair muitas vezes, mas é por isso que a Bíblia diz que ele vai lá, estende as mãos, ele ergue você de novo, e ele vai dizendo: começa de novo, meu filho, começa de novo, minha filha, os teus pecados estão perdoados. Temos garantia, o perdão, mas nós precisamos aceitar esse perdão, e eu aprendo, irmãos, e eu encerro essa mensagem dizendo isso: talvez o que falta para você ser perdoado também é aprender a perdoar. Nessa noite algumas pessoas não podem sair daqui sem liberar perdão, porque o próprio Jesus disse: se você perdoar, os seus pecados também vão ser perdoados. Você não pode ser como aquele fariseu, ele não sentiu dor, ele não sentiu compaixão por aquela mulher, ele só viu o pecado, a religião, ele não entendeu o relacionamento. Mas eu creio que nessa noite nós estamos entendendo qual é o relacionamento que Deus quer nos levar.